Maternidade pode ser uma influenciadora para a maturidade? Vamos falar sobre isso. E eu trouxe para a gente poder discutir esse assunto, né, com muita bagagem, muita experiência e maturidade sobre isso. Oh, que responsabilidade. Niara Silva. Pode falar, Niara, um pouquinho de você, por favor, se apresente, fique à vontade. Boa noite, né? Para todos que estão nos assistindo agora no online ou em qualquer hora que seja bom para você. Que falar para mães é assim, aliás. Falar para mães não dá para ser naquele horário específico, né? A gente sempre tem que ter aquele cuidado que a mamãe vai olhar, vai ver aquilo na hora que ela puder, na hora que ela tiver um tempinho para ela, né? Então, seja lá qual for o seu tempo, eu espero que essa live traga para você um despertar. O convite aqui para esse bate-papo é te despertar, não para o que a maternidade traz, que eu acho que, na verdade, cada uma de nós sabe no íntimo o que a maternidade trouxe para você, né, nesse caminhar, para aquelas que são mães, mas a intenção é olhar para isso com um novo olhar. Meu nome é Niara Silva, sou coach, sou terapeuta, conheço a Adelaide de muitos anos, justamente porque fizemos a nossa grande parte da nossa formação juntas, né, Adelaide? Exatamente. E, coincidentemente, tenho muitos clientes que são mães, é um público que me encanta, até mesmo porque foi um despertar. Na verdade, foi a maternidade que me trouxe esse despertar para olhar para o outro, né? E mais do que isso, né? Para mim foi essencial eu olhar para o outro, mas com respeito a mim. Perfeito. E é uma caminhada bonita. Exatamente, muito bom, que bacana, Liara. Sobre o que é essa maturidade, né? O que vem a ser essa vida madura, né? Se você quiser falar um pouquinho, por favor. Claro, eu acho que qualquer um de nós tem exemplos de pessoas do nosso próprio círculo, né, de amigos, aquelas que experimentaram a maternidade e aquelas que não seguiram por esse caminho. E em alguns pontos você percebe graus de maturidade diferentes. Significa que uma mulher que não tem filhos não é madura? Não, não é isso. Mas o que eu percebo é que a maternidade, ela põe você de frente às suas dificuldades. Então, você estar ali dedicada com a responsabilidade de encaminhar aquele ser que nasceu de você, te coloca em xeque com as suas dúvidas, com seus medos, com talvez aqueles pontos que, enquanto você não foi mãe, você deixou esquecido. Eu olho para isso depois, eu vejo isso depois. E é impressionante o jeito que os filhos traz à tona esse olhar para a sua dificuldade, né? Então, se você for pensar por esse ponto de vista, eu acho que é um salto. A maternidade, se você encara ela, né, de uma forma positiva, de uma forma bacana, como agregadora, você tem a oportunidade de realmente te dar um salto de autoconhecimento, um salto de evolução, até mesmo espiritual, porque é o cuidar, é o olhar por outro, né? E o como olhar e cuidar desse outro de uma forma positiva, sem quebrar as asas dele, né? Que ele possa ir realmente de forma assertiva para a vida, né? Sem invadir, sem protegê-lo demais, que hoje a gente vê muito isso, né? Aquelas mães assim tão super protetoras, os filhos ficam tanto no casulo, né, que quando chega a enfrentar as primeiras dificuldades emocionais da vida, se sentem perdidos, né? Porque até então a mãe. E é interessante que ontem eu estava numa aula de natação com meus meninos, e essa semana está sendo trabalhado lá a sobrevivência. Inclusive, eles foram de roupa. Era para eles irem de roupa, de tênis, sem óculos, sem touca, e eles iam fazer a aula de natação dessa forma. E lá trabalharam várias coisas, e no finalzinho eles chamaram a gente. E orientando sobre os pais, principalmente, a não ajudá-los a sair da piscina. 95% das mortes por afogamento das crianças de 0 a 4 anos são crianças que sabem nadar, mas que não conseguiram sair do local. Todos eles, na hora de sair de uma piscina, na hora de sair de um lugar, o papai ou a mamãe ia lá, pegava e punha lá em cima.
E ele tem que ver como fazer. Como que eu saio de uma piscina sem a escada? Você percebe? O tanto que o ser mãe e te traz, assim, uma responsabilidade não só do cuidar, e sim do deixar o filho experimentar, até mesmo as coisas, as dificuldades para aprender. Então, Exatamente. Legal. é muito desafiador, e eu achei muito bacana essa abordagem, que veio muito à tona, né, com a conversa nossa de hoje. Sim, claro, claro. E com isso a mulher vai, a mãe, né, a mãe olhando aquilo ali, ela vai crescendo. E a maturidade é isso, né? A maturidade é esse desenvolvimento, né, da nossa inteligência, né, dos processos que vão acontecendo, das nossas emoções. Por exemplo, às vezes muitas mães que estavam naquele momento ali, pegando a tua história, que às vezes achava até que não, jamais. Imagine, meu filho está lá dentro da piscina e pode correr o risco de afogar, eu tenho que pular, eu tenho que ajudar. Né? Ou então, a criança não está nem correndo risco nenhum, a mãe já está lá em cima, cuidando para ajudar a criança a sair da piscina. E com esse aprendizado, olha só, é um salto, como você bem colocou, Niara. Isso vai fazer parte da maturidade, né? Para essa mulher, para essa mãe que estava lá. Quer dizer, ela cresceu um salto, como você bem colocou. Ela cresceu um pouquinho. E isso é maturidade. E a gente aprende muito com os nossos filhos, né? Só voltando um pouquinho que você falou, só para eu lembrei, enquanto você iniciava a sua fala, eu lembrei também de uma história, quando eu era adolescente. Então, nós éramos em 4 irmãs, né? Éramos porque o ano passado eu perdi a minha irmã, então a gente ainda conta, tem que contar, né? Precisa contar. Somos em 4. E aí, olha só o que acontecia. A minha irmã mais velha, talvez ela tá até assistindo a gente aqui, era mais danada, né? Mais danadinha na língua. E ela gostava de responder a mamãe. Nós, pelo contrário, a gente não respondia. Eu e minhas outras 2 irmãs, a gente não respondia a mamãe. A gente era mais obediente. Mas a minha irmã mais velha era danadinha, gostava de responder. E a minha mãe falava isso. Deixa, né? É porque você ainda não é mãe, porque o dia que você ser mãe, você vai entender isso aí. Aí você vai ver como é doído quando um filho responde. E você só vai aprender isso quando você ser mãe. Eu ouvi aquilo da minha mãe várias vezes, sabe? Eu só vou aprender isso. Aí eu pensava, por que a gente aprendeu, né? Mas na verdade, não é que a gente aprendeu aquilo ali. Na verdade, a gente já tinha obediência, porque era de nós mesmo sermos obedientes. Mas a minha irmã só ia, então, aprender a obediência, ela só ia entender esse mistério a partir da maturidade de ser mãe. Então, olha só, então, nessa história aqui também, eu vejo que a maturidade, ela tem a ver sim com a maternidade. Então, isso não é lei. A gente sabe que não, né, Niara? Mas em muitas partes, em grandes partes, para muitas mulheres, a maturidade, ela vem sim com a maternidade, com o pós-maternidade. Mas eu também isso não é para todas, mas isso também acontece. E aí eu queria compartilhar um pouquinho do que eu venho experimentando, né, em consultório, por exemplo. Voltou? Agora sim. Tá ok agora? Sim, agora sim. O que eu tenho vivenciado muito em consultório, por exemplo, é que, sim, isso é sem sombra de dúvidas, mas como eu disse, não significa que a maternidade, uma pessoa que não é mãe, não seja madura e nem tenha como atingir uma maturidade mais assertiva por outros processos, né? Mas a mãe também, que não experimenta a maternidade da forma assim assertiva, ela perde muito. Por isso que eu digo que no meu caso, foi necessário eu exercer esse papel com respeito à minha pessoa. No início, quando a minha primeira filha nasceu, até então eu não era dessa área de desenvolvimento de pessoas, eu era da área de TI, trabalhava com projetos de TI, e eu imaginava que ter filho para mim era um projetinho. Tanto é que foi planejado. Quando eu casei, depois de 3 anos que eu fui ter minha primeira filha, e quando que eu ia procurar, parar de tomar remédios, era tudo assim, tudo esquematizado. E ela nasceu e eu com essa ideia, né, de que era igual um projeto, era questão de organização. E, na verdade, com 15 dias que ela nasceu, eu percebi que não era bem assim. Eu me deparei ali totalmente controlada, na verdade, por 4 quilos de carne. Eu não me dava o direito nem de tomar um banho decente, devagar, sabe? Assim, me permitir tomar um banho de 5 minutos.
Tinha que ser um banho rápido, porque ela poderia precisar de mim e eu tinha que estar ali, 100% disponível para ela, né? E eu experimentei um início de uma depressão pós-parto e corri atrás de um processo terapêutico e ali eu entendi que, no meu caso, eu precisava de algo mais para poder experimentar essa fase, experimentar esse processo da maternidade, eu precisava de algo mais. E o que era mais importante, eu precisava me respeitar e não desconectar das minhas necessidades como mulher. Como mulher. Exatamente. Eu me lembro que uma das tarefas que eu tinha no começo do meu processo terapêutico, inclusive, eu tinha que sair todos os dias durante 1 hora. Eu tinha que ficar 1 hora longe dela. Eu tinha que deixá-la em casa e sair por 1 hora. Fazer qualquer coisa, mas que fosse sozinha. Algo que fosse para mim foi num segundo momento. Mas num primeiro momento eu poderia, por exemplo, sair para fazer um supermercado, mas tinha que ir sozinha, né? E eu saía de casa num choro descomunal. Eu senti uma dor de deixá-la, uma culpa de estar deixando ela em casa. Eu pensava assim, gente, ela não pediu para nascer, por que eu tenho que abandonar ela por 1 hora? Por que eu preciso fazer isso? E aí eu saía... O terapeuta tinha te indicado. Sim. E aí eu saía de casa e, de repente, no meio dessa 1 hora, eu começava a chorar por outra culpa. Porque aí eu começava a alimentar aquela culpa de estar achando bom de ter aquela 1 horinha para mim. Percebe? Então, olhar para isso, aceitar isso, entender que, sim, para eu ser uma mãe melhor, eu preciso de 1 hora para mim. Exatamente. Tanto é que até hoje eu tenho 2 filhos e hoje eu sei, eu preciso de um momento de isolamento, meu comigo, nem que seja fazer uma caminhada de 1 hora num parque, eu preciso de 1 hora para mim. E se eu não faço essa 1 hora para mim, se eu não fico um tempo para mim, se por algum motivo, por exemplo, no início da pandemia, quando a pandemia começou, aquela desorganização total, né? Filhos em casa, a gente não sabia o que era. Aí a minha funcionária não veio, então eu fiquei com trabalho, atendendo clientes, com demandas de casa, os filhos dentro de casa, meu marido trabalhando dentro de casa, e aquele turbilhão de coisas. Cadê meu tempo? Né? Cadê o meu respeito com o meu tempo, do que eu precisava? Então, nos primeiros 15 dias ali, até eu me organizar, foram muito tensos. Mas depois que eu comecei a organizar, a ter o meu tempo, as coisas começaram a se encaixar. Você começa até a pensar melhor em soluções, né? Uhum. E gostaria de contribuir também sobre essa questão, depressão pós-parto. Na verdade... Ótimo, isso é bem bacana. Sim, porque a mulher, ela passa por vários momentos da vida dela em que ela pode desenvolver um processo depressivo, né? E... Você passou por isso, né, Niara? Sim, no início igual eu mencionei aqui, né? Sim. Eu não cheguei a ser medicada, a ir no psiquiatra, porque eu fui na linha da homeopatia, eu gosto dessas coisas mais naturais, né? E eu segui por essa linha. E no processo terapêutico, o que eu aprendi, né, dessa fase? Que o bebê, do 0 aos 6 meses, ele precisa de colo, ele precisa do contato físico, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir aceito, ele precisa se sentir assim, seja bem-vindo na vida, né? Só que naquele momento ali de 0 a 6 meses, também, a mamãe também precisa sentir isso. Ela também precisa se sentir acolhida, ela também precisa de colo, ela também precisa de abraço, ela precisa de cuidados, como o bebê precisa. Da mesma forma que ela joga toda a sua energia para cuidar daquele bebê, sabe? Ela precisa também ter alguém suprindo ela de todo esse cuidado que ela também precisa. É isso mesmo. E as mulheres que, por alguma fatalidade, desenvolvem uma depressão pós-parto, nesse período, geralmente, nesse período de 0 a 6 meses de vida dela, ficou um buraquinho naquela estrada. Ficou um buraquinho ali. E quando tem aquele buraquinho ali, se você não olha, não procura saber, não ressignifica aquilo, não olha para aquilo, beleza, você passou pelo processo da depressão pós-parto, segue a vida, em alguns outros momentos da vida você pode cair de novo nessa mesma fase, porque o ser humano, ele passa por esse período em vários momentos da vida dele, de precisar de colo, de acolhimento, que é o mesmo que o bebê precisa nesse processo. Exatamente, nós precisamos disso, né?
Precisa. Quando você passa por Sim, um processo de demissão no trabalho, você precisa de um sim. polo de acolhimento. Quando você perde um companheiro, por exemplo, a esposa, quando perde o marido, ou o marido, quando perde a esposa, ele também, ou ela também precisa de acolhimento, de colo. Exatamente, sim. Quando você recebe o diagnóstico de uma doença que te assusta, você também precisa de colo, precisa de acolhimento. E cada vez que você passar por um processo desse dolorido, se você ainda está com aquele buraquinho ali, você vai experimentar uma fase de depressão, um processo depressivo, porque ficou aquela lacuna ali naquela fase. E na minha experiência, por exemplo, eu nasci com hérnia, e eu só fui fazer cirurgia dessa hérnia que eu nasci quando eu tinha lá de 3 para 4 meses. Então, até esse período, e eu acredito que até depois disso, me manter no colo era algo difícil. Primeiro, porque eu sentia dor, tinha que saber como me pegar, né? E segundo, que existe a crença também na minha mãe, do sistema familiar da minha mãe que vem antes dela, que neném não pode ficar muito no colo que pega manha. E Hum. bebê não pega manha de 0 a 6 meses. Mas era crença. Verdade, também tinha disso. Quando eu era bebê, ainda tinha isso aí. Quando minhas crianças nasceram, a mamãe ainda falava isso também. E quando meus filhos nasceram, a minha mãe me orientava nesse Deixa chorar, sentido. porque se pegar, vira mãe. Depois ninguém aguenta. É, Sim, né? isso mesmo, sabe? E aí, por conta da questão da hérnia, eu não recebia muito colo, né? Não tinha muito esse contato. E quando eu chorava, minha mãe me pegava e me mudava de cômodos na casa. Então, ela fazia assim: eu ficava no quarto dela, eu ficava ali um tempo intertida com o que tinha no quarto dela, de repente eu começava a chorar, ela me pegava, me levava para a sala. Aí ali na sala eu também ficava ali por um tempo, aí de repente eu começava a chorar, ela me levava para a cozinha. Então era esse o movimento. Então eu não tive muito contato, né, pele com pele nessa fase. Mas levantar essa informação que eu não sabia foi importante. E perceber que o que eu recebi ali também não foi por negligência, foi por crença, foi pelo jeito de ser e até mesmo pela própria doença que eu nasci, trouxe um ressignificado. Eu consegui elaborar, eu consegui pegar um cimentinho lá e passar no meu buraquinho daquela estrada, dessa minha fase de quando eu preciso de acolhimento e de colo. E aí, quando meu segundo filho nasceu, eu não passei por isso. Quando meu segundo filho nasceu, foi tranquilo. Eu não experimentei uma fase de depressão como foi com a Sofia. E olhar para isso, e buscar esse acolhimento, e as mamães que ainda não tiveram os filhos, contratar isso com o seu parceiro, de que nessa fase, cuida de mim, não esquece de me lembrar de comer, faz um prato para mim, leva para mim onde eu tô, me faz um carinho, massageia minhas pernas, me permite tomar um banho, sai com o neném 20 minutinhos para poder tomar um banho tranquilo, porque com o neném dentro de casa, às vezes a gente não consegue fazer Yara, isso. aí você está chamando a atenção dos esposos, não é isso? Olha só, você está dando Eu uma dica. digo companheiros, mas aquelas mulheres também que vamos supor Sim, que o companheiro trabalha fora, viajante, alguma coisa assim, ela precisa ter um apoio da mãe, de uma sim, amiga, ela sim. Isso é buscar esse muito importante. amparo, pedir Exatamente, ajuda, é muito entende? importante. É Pedir muito ajuda. importante. E muitas das vezes nesse movimento, as mães, elas ligam o seja esforçado, né? Elas clicam o ser esforçado e elas entendem que elas têm que dar conta de tudo, têm que dar conta de tudo, têm que fazer tudo, e acaba jogando toda aquela responsabilidade do filho nas costas, né? O que também traz um amadurecimento? Traz, mas e o custo, né? Você pode Exatamente. crescer, você pode amadurecer, você pode experimentar esse momento de uma forma muito positiva e mais leve, sem custar aí um choro à noite, um choro escondido, sem Sim, ninguém ver. e tem muitas mulheres, Niara, eu estou falando isso aí, chamando a atenção aqui dos homens, né? Tem muitos homens que nos assistem, me assistem também, né? E me acompanham, que tem muitas mulheres que não têm coragem de falar, não têm coragem de pedir, né? Elas silenciam. E justamente como você colocou aí a depressão pós-parto, e é muito interessante a gente falar sobre isso, só um pouquinho, né? Não é o nosso tema, né, específico, mas a gente pode entrar um pouquinho. Mas o silêncio pode levar a pessoa até uma depressão, porque a mãe está ali, a mulher, né? Acaba de parir, a criança, né, ela já sente diminuída por si só. A autoestima dessa mulher não está em alta mais, já está em baixa. É, Porque as suas forças já não estão mais as mesmas forças, né? Ela já não dá conta de fazer tudo aquilo que ela fazia. Agora ela tem um bebê, né? O bebê chora, tem que amamentar, tem que dar o peito, tem a dor,
Vem as complicações também pós-parto. Tem muitas coisinhas que acaba, sabe, interferindo nessa autoestima da mulher. E quando a mulher se sente sozinha, né, ela tem um companheiro que trabalha, sim, tudo bem, mas que dá para ajudar também, né? Dá para ajudar. Eu sempre falo assim, dá para ajudar. Eu tenho uma experiência, já passo para você, né? Eu tenho uma experiência muito boa. Eu, por exemplo, eu agradeço muito, eu sou muito, muito grata ao José, meu marido. O José foi uma maravilha para mim, foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Quando eu tive o caçulinha, o meu Matheus, hoje está com 21 anos, né? O José fazia tudo para mim, ele fazia até demais. Então, à noite, às vezes eu estava dormindo, né, com sono, eu acordava com o José, mexendo aqui no meu peito e colocando o neném, o Matheus, para mamar. Aí ele só falava comigo assim, murmurava, blá, 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 eu, e ele chega para lá um pouquinho, né, e eu mexia assim um pouquinho, mas eu já sabia, confiança, né? E o José colocava o Matheus aqui embaixo da minha mama, aí ajeitava ali, aí sim, aí eu levava a mão aqui, segurava um pouquinho, pronto. Ele ficava, às vezes, até já aconteceu, o José segurar a minha mama, porque eu dormia cansada. Eu dormia e ele segurava aqui a mama para o neném não afogar, ele segurava aqui e firmava ele aqui nas costinhas dele. Aí mamava, ele tirava o neném e levava para arrotar. Colocava no bercinho. O José fez isso, não foi uma, nem duas, nem cinco, nem 10. Foi por inúmeras vezes que ele fez Não isso. tem preço, né? Nossa, não Nia, tem preço. eu sou muito grata, eternamente grata a ele pelo que ele fez. Porque eu sei que às vezes, infelizmente, não é todo homem que faz isso. Né? Tem homem que Não. tem medo de pegar na criança, tem muitas coisas que influenciam. Tem homem que não tem coragem de pegar no bebê, você sabe disso, né? Até mesmo crenças. Crença de que não dá conta, de que não é para ele, que ele é desajeitado, ou até mesmo que não é papel. Tem homens que entendem que não é seu papel. Exatamente. Também tem isso. Isso é coisa de mulher. Mas se é o seu caso, qual é a alternativa? Sem você se abandonar, qual é a alternativa que você tem para te ajudar? Qual é a alternativa que você pode buscar para te acolher? E não fazer o autoabandono, não se anular, né? Eu queria só fazer uma observação. O silenciar, ela silencia, ela não fala com o parceiro, ela não fala com ninguém, mas a cabeça dela aqui, ó, ela fala com ela mesma, sabe? Aí ela fica se cobrando. Eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. E nós estamos falando da fase inicial, né? Que é uma fase dura, realmente, 3 meses. Mas tem muitas fases. Eu estou experimentando hoje a fase da minha filha de 8 anos, que com 8 anos já está querendo, já enche a boca para falar que é adolescente. Eu tive que mostrar para ela que na lei ela ainda não é adolescente, ela é uma criança, sabe? Já as crianças hoje elas estão muito para frente, elas estão muito aceleradas, um desejo de crescer, de não curtir essa fase infantil, e logo ela vai entrar na adolescência mesmo. Começa agora os conflitos de escola, sabe? E cada uma é uma fase constante. Na verdade, a mãe, eu acho que ela só descansa, né? Eu acho que ela só sente que ela descansou desse dever, né? E isso eu imagino, porque eu percebo a minha mãe, por exemplo, eu não sinto a minha mãe como uma mãe descansada. Até hoje ela ainda chega em mim e acha que ela ainda tem que me orientar em alguns pontos, sabe? E acho que tem que orientar mesmo. E olha que eu tô lá com meus 44 anos. Mas o fazer isso sem se anular, eu acho que é o grande desafio. É o que eu trabalho muito com as minhas clientes que vêm com essa queixa. E graças a Deus tem sido um trabalho assim que eu fico muito feliz, né, de perceber que consigo despertar essa semente nelas de não se anular. Tem mães que se cobram porque trabalham. Algumas se colocam no papel de deixar de trabalhar para ficar por conta dos filhos. E aí elas percebem que elas eram mães melhores quando elas trabalhavam. Porque ela tem a necessidade de trabalhar, ela tem a necessidade de se sentir uma mulher que produz. Significa que em casa ela não produz? Não, ela produz, mas ela quer ser reconhecida como profissional. O papel profissional para ela como mulher é importante, como a maternidade também é importante. E anular essa importância para ela faz com que às vezes ela seja uma mãe impaciente dentro de casa, que ela às vezes nem curte muito os momentos ali com os filhos por conta disso. Então, se olhar, se observar, se cuidar, se amar, se respeitar, eu acho que faz com que esse caminhar da maternidade seja mais leve, seja de maior crescimento.
que realmente traga para você uma maturidade mais assertiva, mais leve, e que te promova realmente um crescimento, uma evolução. Isso, eu tenho, dentro desses dias da maratona que nós fizemos aqui, da maturidade, eu fiz um vídeo, tá no YouTube e também tá aqui no Facebook, sobre o alto amor. Então, se você que está nos assistindo, se você interessa um pouco mais, dá uma olhadinha lá e procura, você vai ver lá a importância do alto amor. E é isso que a Niara está falando, né? Essa preocupação. É preciso voltar o olhar para nós, né? Não é porque nós tivemos uma criança, porque nós temos uma, duas ou três crianças, nós vamos deixar, vamos nos anular, não podemos jamais, né? O alto amor é necessário. Eu penso assim, Niara, já é uma questão assim, até pessoal minha. Ora, para eu cuidar dos meus filhos bem, eu preciso cuidar de mim também bem. Então, primeiro eu cuido de mim, para depois eu cuidar dos meus filhos. Não eu cuidar dos meus filhos primeiro para eu cuidar de mim. Primeiro eu cuido de mim. Inclusive, isso até é lei para os primeiros socorros. Né? Numa situação de emergência, você não tem que salvar outro. Se você for salvar alguma pessoa do teu lado aqui, ela pode morrer e você também. Então, você precisa aqui, rapidamente, salvar você, garantir você. Então, você se garante. Por quê? Você garantida, podendo respirar normalmente e enxergar, você vai conseguir olhar quem está do seu lado e conseguir chegar e salvar o maior número de pessoas possíveis perto de você. Agora, se você preocupa somente com o outro e esquece de você, o que vai acontecer? Você vai se tornar povo, meio, e pode também correr o risco, né? Lógico, é uma metáfora que eu estou colocando aqui, mas também afogar junto, morrer junto, enfim, porque está no bando, está no meio. Então, a necessidade do alto amor, ela é primordial. Primeiro eu tenho que me amar, primeiro eu tenho que cuidar de mim, e principalmente como mãe. Então, não é, mas é egoísmo. Não, não é. É porque você precisa ficar bem para poder dar carinho, dar atenção, dar uma boa alimentação, né? Enfim, dar tudo o que você deseja para os seus filhos, mas você precisa estar bem, né? Concorda comigo? Sim. Te dar um exemplo prático e recente. Da última vez que minha mãe veio almoçar aqui, o almoço ficou pronto, né? E aí eu sentei para almoçar. Pus meu prato e sentei para almoçar. E minha mãe chegou para mim e falou assim: mas você vai almoçar primeiro? Primeiro você tem que dar almoço para suas crianças. Aí eu falei assim: não, mãe, eu vou comer primeiro. Porque quando eu como primeiro, eu me saciei primeiro, aí eu consigo pôr comida para eles e ter paciência de andar atrás do Miguel, porque o Miguel tem que ficar andando atrás dele para dar comida para ele. Agora, imagina se eu... 4 anos. Imagina se eu faço isso com fome. A minha impaciência que não seria ficar correndo atrás deles para eles comerem. Como dá, né? Dá um nervosismo. E eu até terminei essa explanação para ela, falando assim: Jesus disse, ame aos outros como ame a si mesmo. Então eu vou olhar para mim primeiro, para a minha necessidade primeiro, eu vou comer. Eles não estão com fome, porque eles lancharam no meio da manhã, então eu vou almoçar tranquila, depois eu vou pôr para eles e organizo tudo bonitinho. Exatamente. Só fazer uma paradinha aqui para dar um oi para as pessoas. Sueli Gomes, boa noite. Boa noite. A Elza também Souza está aqui, boa noite. E o doutor Arnaldo, doutor em psicologia, olha só o que ele diz em relação ao que nós estamos falando. Ele colocou: perfeito, cuidar de si depois do outro. Ótima noite. E olha só quem está falando, é um doutor em psicologia. Então, estamos no caminho certo, né? Obrigada pela sua participação, doutor Arnaldo, que bom, mais uma vez, o doutor Arnaldo sempre está aqui no Quinta-feira comigo, já esteve aqui também na live, e eu já estou cobrando ele, hein? Está na hora de voltar aqui para fazer uma live, para a gente ter esse bate-papo bem legal, hein? Vamos escolher um tema aí, um assunto, e você vai vir aqui novamente para a gente poder ter esse bate-papo, ok? Obrigada pela sua participação. Então, Niara, então é isso que é o alto amor, né? Precisamos de olhar para você. E o Miguel, aí depois você deu a comida para eles, eles comeram bem, né? Tranquilos, né? Tranquilos. Nem precisei correr atrás, inclusive, nesse dia. Mas são coisas assim, que isso você tem que trabalhar, né? Trabalhar também a sua permissão interna para isso. É um processo. Exatamente. É um processo. E o que é importante de se falar também, que qualquer processo de mudança, até mesmo de se olhar para si, é um processo. Significa que eu sou aquela mãe perfeita, não sou impaciente em momento nenhum? Não. Significa que eu caminho. Eu dou um passo para frente, eu dou 2, dou 10, dou 20,
Um belo dia, eu ando 10 para trás, depois eu ando mais 5 para frente, mais 10 para frente, eu ando 1 para trás, e tá tudo certo. Qualquer processo de mudança é assim. O importante é olhar para isso, é não perder o foco, é entender que qualquer pessoa, em algum momento, vai falar mais alto o jeito que você sempre funcionou. Que a verdade é essa, né? O jeito que a gente sempre funcionou. Eu tenho 44 anos, eu sou mãe há 8 anos. Então, significa que eu funcionei durante 36 anos de um jeito. E a maternidade me trouxe um olhar diferente de como funcionar, que eu estou experimentando ele há 8 anos. E é muito compreensível, e é muito amoroso comigo, entender que os 36 anos que eu vivi de um jeito ainda fala mais forte dentro de mim. E que um dia eu tropeçar, que um dia eu andar para trás, que um dia eu ser impaciente, que um dia tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é não deixar de continuar a caminhar, continuar a andar, olhando para frente, andando e seguir. E também comemorar suas vitórias, comemorar aquele dia que você entende que você foi assertiva, comemorar aquele momento que você teve com eles em que você foi verdadeiramente entregue, perceber que você não precisa ficar 2 horas, 3 horas com eles, totalmente dedicada. Se você ficar 20 minutos realmente entregue para eles, o tanto que isso não faz uma diferença. O tanto que eles não gostam de serem ouvidos, de você se colocar na altura deles e eles perceberem que eles estão olhando no seu olho, que você está dando essa importância para eles de ficar na altura deles. E não falar na imposição, na autoridade de cima para baixo, né? Uhum. Brincar. Quiçá brincar, de pique-esconde, né? Pique-esconde, pique-pega. Nossa, e você falando assim, quantas alterações que nós fazemos, né? Com a maternidade. Olha só, antes você colocou até a idade, né? Você teve, então, o primeiro filho aos 36. Isso. Não é isso? Então, olha só, antes você tinha sua vida planejada, tudo certinho, mas do seu modo, como você bem colocou aí, né? Os filhos, a maternidade, ela muda tudo isso, né? Ela altera tudo. É muito interessante. Ela altera os nossos horários, ela altera os nossos projetos, né? Os nossos planos. E isso é bom. Eu, pelo menos para mim, eu tenho a minha experiência sou mãe de 3 filhos, né? Um tem, se eu não estiver enganada, meu filho mais velho está com 33. Eu sempre erro a idade dele. Acho que é 33 anos, né? O outro tem 31, alguma coisa assim, 32. E o Matheus, que é 21. Então, eu me lembro que alterou muita coisa. Horário de mamadeira, tinha que dar horário certinho, né? Agora é hora de mamar, agora é a hora do banho, agora é a hora da papinha, agora é a hora do suco, agora é a hora... Quer dizer, tinha hora para tudo. É muito interessante isso aí. E a gente, não é mais aquela liberdade, né? Quando saía, ia para as festas, ia para os lugares, não é assim, né? Você agora está com eles. Ah, sim. Né? Então, se vai a um jantar, volta mais cedo, né? Geralmente as mães, né, com criança menor, são os primeiros a sair da festa. Então, olha só, a minha menininha de 8 anos, nesse sentido, ela é companheira. Se eu for ela gosta de ficar. Se eu for para um baile, ficar lá até amanhecer o dia, ela fica lá. Já o meu menininho não. Deu a hora de dormir, ele fala, eu tô com sono, e ele gosta de dormir sem barulho. Sabe? E o que é importante também dizer é que beleza, a primeira experiência na maternidade, ela é mais impactante, ela é. Mas não significa que você não vai passar por um processo impactante com o segundo filho ou o terceiro filho, porque cada um te demanda de forma diferente. Cada um vai te colocar em contato com dificuldades que você tem diferente. E essas dificuldades, se você olhar para isso, são as mesmas que você enfrenta, por exemplo, no ambiente de trabalho. Sim. Quantos líderes em processo de coaching não traz a dificuldade de relacionamento? Entendeu? Que você vai ver, se você trabalhar com ele a questão de como é o relacionamento em casa, com a esposa, com os filhos, com o pai, com a mãe. Entende? Então, cada um é um desafio, cada um é uma bênção, cada um é uma estrada de crescimento, de evolução, tanto para o papai quanto para a mamãe. É lógico que nós estamos falando muito aqui da mulher, mas aqueles pais que realmente também se colocam no papel de participar, também têm oportunidades gigantescas de aprender a se doar, né? De entender que, nossa, trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, agora eu quero ficar um tempo comigo, aí chega aquele filho todo saudoso, querendo o papai, e você entender assim, nossa, agora
Deixa eu dar uma olhadinha para ele, ou agora eu preciso do meu tempo primeiro para depois ser um papai melhor? Filho, Sim, sim, sim. é, é, é essas coisas, são essas ponderações, aprender a ponderar. E quando você aprende a ponderar dentro de casa com esse processo da maternidade, da paternidade, o seu poder de ponderação lá fora é maior, porque aqui envolve uma relação de muito amor, de muito cuidado, de muito valor. Então, você aprende a lidar, a relacionar onde o valor é muito importante. Significa que a relação lá no trabalho não tem valor? Não nesse sentido. Mas eu quero dizer é que as pessoas envolvidas ali no processo de relacionamento no trabalho, na escola, com a família, que seja da esposa, com a família do marido, que a gente percebe muito também conflitos de relação, né, que envolve os familiares, os parceiros, você vai com um olhar mais leve. E você consegue fazer a transição de se relacionar melhor porque você experimentou em casa, com quem muito importa para você. Se você conseguiu fazer a mudança em casa com quem importa para você, lá fora, com um colega de trabalho que é importante, mas não tem aquele amor igual você tem com o seu filho, por exemplo, ou com a sua esposa, é mais leve, é mais fácil. E aqui nós estamos falando até de reconhecimento, que é um outro tema, que seria um tema com uma outra live, que nós todos precisamos de reconhecimento. E tudo, a forma como a gente age dentro de casa ou fora é em busca de reconhecimento, é em busca de ser visto, de receber energia, que é importante e vital, inclusive. Sim, sim, é uma necessidade, né, que temos, né? É isso aí. Bom, e olha que o tempo já está indo, hein? Yara, nós temos pouco tempo, olha só que delícia, hein? Que delícia. Já são 6h40 aqui, olha só que delícia, 6h41, vamos já, né, praticamente já seguindo aí para o final, né? Mas ainda tem um tempo ainda. Mas é isso, então, dessas alterações também que a gente falou, que às vezes acontece, uma coisa que eu acho linda, que você colocou também aí, de uma outra maneira, mas você colocou, é esse amor incondicional que tanto a mãe, como você puxou aí, eu achei muito bem colocado também, tanto a maternidade como a paternidade, porque quando nós falamos de maturidade, né, a gente puxou a mãe, a mulher, mas na verdade a gente não pode esquecer também do lado masculino, do homem, do pai, né? E Sim. porque isso é muito importante, né? A pessoa, a criança, ela precisa dos dois lados, ela precisa de sentir o papai e sentir a mamãe. Né? E aquele pai que quer participar, por exemplo, a única coisa que ele não consegue fazer é dar o peito. Concorda? Sim, mas o peito ele não consegue. Agora o resto, ele pode participar, ele pode ele pode também, mas ele pode também, hein, Niara? Mas se ele quiser, ele pode fazer que nem o exemplo do José, né? Pode colocar, claro, segurar o peito aqui. Né? Mas nós estamos falando do momento do nascimento. Mas imagina, por exemplo, o momento da escola, por exemplo. O pai pode pode dividir, por exemplo, a responsabilidade de orientar nas tarefas de casa. Claro, mas tudo é questão de ser contratado. Eu acho que tudo tem que ser conversado. Às vezes também as mães ficam naquela expectativa de que, meu parceiro poderia me ajudar melhor. Porque fulano podia me ajudar melhor. Eu falei, mas você pediu, você conversou, você falou que tá pesado para você, que você gostaria que ele participasse mais. Existe também uma certa dificuldade de contratar. E eu falo contrato porque quando a gente fala contrato, a gente leva muito a questão para o adulto. E muitas das vezes a conversa com os parceiros, elas vão muito carregadas de emoções, e até mesmo daquelas emoções que você deixou acumulando. Você foi ruminando aquelas coisas que você não... Aquela falta de apoio que aquele parceiro não trouxe para você, e tal, você vai ruminando, e aí, de repente, um belo dia você vai lá e pum, né? Coloca tudo daquele jeito, carregado de emoção, com muita dor, e dessa forma é difícil de se chegar numa conclusão saudável, né? Quando você busca o adulto para uma solução, para uma situação dessa e fala de uma forma muito gentil, não estou falando de um contrato formal igual se faz no ambiente de trabalho, estou falando de expor, trazendo o seu ponto de vista e não expor apontando o dedo para o parceiro. Falar que você está se sentindo sobrecarregada, que você está se sentindo angustiada, que você está se sentindo triste, que você está se sentindo abandonada e que você gostaria de receber um pouco mais de apoio dele e que, se fosse possível, que eu gostaria de conversar sobre isso, de vocês levantarem todas as demandas que estão tendo, não só com os filhos, mas demandas domésticas.
O que a pandemia trouxe também foi a necessidade disso, apesar de que aumentou-se muito, né, o número de divórcios que aconteceram. E por quê? Falta do contrato, falta de chegar, de conversar antes que as emoções ficam muito afloradas, né? E outro ponto de maturidade, de amadurecer na relação, né? Com os filhos, contrato com os filhos durante o processo de adolescência, eu acho não tenho certeza, é uma ferramenta muito bacana de se trabalhar nas suas relações. Sim, sem dúvida, porque é o acordo, né? Quando você faz um acordo, que você senta, conversa, esclarece, fica diferente, né? Coloca tudo na mesa, não é mesmo? Fica muito mais fácil. Mas você me falou isso aí, me chamou a atenção para uma outra coisa que eu vejo aqui, que é uma dificuldade muito grande que eu percebo nos casais, de buscar ajuda. Porque às vezes, Neara, vê se você concorda comigo, às vezes o casal tem dificuldade sim de fazer esse acordo entre um e outro, sabe? Dessa conversa entre a família. E a outra saída que tem é buscar o terapeuta, né? É buscar um terapeuta familiar, buscar um coach familiar, buscar uma pessoa, né, desta área para ajudar, um psicólogo que trabalha essa linha da família, porque é preciso fazer isso. Como você colocou, há muitos casais, sabe, separando, há muitos divórcios, o número aumentou realmente, mas você vai perguntar para essas famílias, quantas dessas famílias que buscaram ajuda de um profissional? Olha só que eu não vi a estatística, né, agora, mas eu posso chutar aqui, posso até fazer essa estatística e trazer depois aqui no próximo quinta, ou colocar, né, no Instagram, lá no Store. Mas isso é uma barreira que você tem que começar a trabalhar em casa, porque o pedir ajuda é sair realmente desse seja esforçado e entender que eu preciso de ajuda e que está tudo certo, não é feio pedir ajuda, né? E existe ainda uma certa resistência, uma certa resistência a buscar ajuda até mesmo profissional. Mas o que essas lives faz, né? O que esse mundo das redes sociais está fazendo? O que esse momento nosso está trazendo? Está trazendo informações que despertam. E estamos no caminho, porque se cada um que trabalha nessa área tem esse compromisso de despertar para algo, em algum momento aquela pessoa que está ouvindo aquilo, que está nos ouvindo, ela vai entender que ela precisa, e aí ela começa a trabalhar internamente essa permissão de buscar ajuda, de entender que é possível. Sim. Outros não precisam de ajuda, às vezes precisava de uma orientação. Por exemplo, nossa, não quer dizer que se eu conversar com meu parceiro dessa forma, trazendo para mim, sem apontar o dedo, eu vou deixar ele aberto para me ouvir, para a gente entrar num acordo? Com certeza, porque você está abrindo a conversa de tal forma que você está deixando o campo aberto para ele também expor as dificuldades dele. Em muitos momentos, o meu marido reclamou: cadê minha mulher? Eu quero a minha mulher. Tô com saudade da minha mulher. E os filhos, quanto mais eles crescem, estão dentro de casa, mais tomam o tempo da gente. E cadê o meu tempo com meu marido? Então eu tenho que olhar para isso também. Ele também tem que olhar para isso. Ele tem que ter a liberdade de chegar e pontuar, colocar isso. Tô com saudade, vamos fazer alguma coisa. Significa que a gente não gosta dos nossos filhos? Não. Significa que nós também, como casal, precisamos estar bem amparados. Desculpa, para também suprir nossos filhos emocionalmente do que eles precisam. E mais do que isso, eles aprenderem com a gente que é ok. Para quando eles também forem casal, eles entenderem que é ok eles terem o momento deles. Exatamente, porque eles vão aprender vendo papai e mamãe. Isso. Né? Eles vão levar isso aí. Mas é isso, nós estamos chegando praticamente na reta final, vamos indo. Niara, vamos agora então, falta só mais alguns minutinhos. E vamos então fechar, né? O que você gostaria de deixar aí para o pessoal? Mas antes de ir para a reta final, também queria falar uma coisa, quando eu falei do amor incondicional, que eu acho que é interessante falar, que assemelha muito ao amor de Deus. Quando fala de amor incondicional, porque a gente traz, né, quem é que ama incondicionalmente? Deus. Né? A gente conhece que Deus é que nos ama incondicionalmente, não coloca condição nenhuma. E o amor de mãe e de pai também, né? A gente fala assim de mãe, a gente puxa muito para nós mulheres, né? Mas o pai também consegue ter esse amor, claro. Mas a gente
traz isso aqui. Então, o amor de mãe é um amor incondicional. Você vê que uma mãe, ela não mede esforços. Mesmo diante de tudo que nós falamos, né, que nós colocamos aqui, a questão do cuidado, do autocuidado, do auto-amor, a mulher, ela sacrifica tudo isso. A mulher, ela deixa, às vezes, numa correria, ela deixa, às vezes, de fazer uma unha, ela deixa, às vezes, de arrumar o cabelo, ela deixa, às vezes, de fazer uma massagem, ela deixa, às vezes, de fazer tanta coisa por ela, para poder colocar para o filho, para dar para o filho. Então, e não pede condições, ela não pede nada em troca. Uma mãe não pede nada em troca. Ela faz aquilo com amor, porque a maior satisfação da mãe é ver que o filho está bem, né? É ver que o filho, né, está crescendo, está desenvolvendo, está dando tudo certo, até grande, o filho está lá barbado. Eu falo porque eu tenho meus filhos assim, tudo grande, já tudo maior de idade, Sim. né? E eu vejo isso aí, como é bom você olhar para o filho e ver eles bem, e quanto mais a gente ajuda, e se vem buscar a nossa ajuda, a gente está disposta, sabe, a ajudar sem cobrar, sem querer, não, isso aqui depois você me acerta, eu fiz isso porque meu filho vai ter que fazer isso para mim em troca. Não! Amor de mãe também é um amor comparado ao amor de Deus, é um amor incondicional, que é lindo, né? O amor de pai e de mãe. Sim. É o amor perfeito, é o amor perfeito, né? Mas, Adelaide, eu também gostaria de pontuar que nem para todas é assim. A Ah, maternidade romântica, assim, para algumas, para a grande maioria, não digo que é a grande maioria, né? não. Ela não. Realmente tem algumas que pensa no. E que cobra depois o que foi dado, o que deu para o filho. E olhar para isso também é importante, entendeu? E compreender isso também é importante. Entender que se em algum momento você sente isso, o que que isso representa? O que que isso está te contando, né? E eu sei que está acabando o nosso tempo e eu queria até compartilhar uma reflexão que eu tive nesses próximos dias. Eu tô com 44 anos, inclusive eu acho que você tem que fazer uma live para nós para contar o formol que você usa, porque você está ótima. E eu me reparando no espelho, eu olhei para as minhas expressões, né, faciais, olhei para as minhas rugas que já estão aqui, eu tenho um vinco aqui bem grande, e, e eu percebi que nessa região minha aqui não é tanto. E pela minha idade, eu também já tinha que ter marcações aqui, né, na lateral. Nossa, significa que a minha pele é boa? Sim, eu tenho a pele até muito boa, porque para minha idade, eu até entendo que talvez eu deveria estar um pouco mais marcada já, né, com marcas de expressões, rugas, mas isso me trouxe um insight. Na maioria das vezes, eu estou mais, talvez chamando atenção, talvez brava, entende? Do que leve, sorrindo. E o que eu gostaria de deixar de convite, de reflexão aqui, é olhar para você, olhar fisicamente para você, o que que as suas expressões te contam, o que que as suas expressões, o que que as suas rugas te contam de você, o que que o jeito que você veste conta de você, o seu cabelo, meu cabelo está arrumado, não está arrumado, minhas unhas não estão feitas, e eu gosto de fazer unha, o que que isso está te contando? O que que isso está trazendo de informação para você? Qual foi a última vez que você fez algo por você, para você? Qual foi o último carinho que você fez por você? Qual foi a manifestação de amor que você teve por você? Foi há muito tempo? Foi há uma semana? Foi há 15 dias? E por que não ter um momento de carinho e de amor por você diariamente? Por que não se nutrir, se abastecer de alguma forma, sem julgamento? Estou te falando algo que num primeiro momento quase que eu caí na armadilha de me julgar, entende? De pegar um chicotinho e vir batendo nas minhas costas, mas não, faz parte do meu processo. Eu venho de um processo desse mesmo, porque o meu sistema familiar vem muito da autoridade, né? São mulheres fortes, mulheres que usaram muito da autoridade para se impor na vida. E valeu a pena, aprendi com elas e acho que cheguei onde eu cheguei graças a esse aprendizado. Mas eu posso fazer um pouquinho diferente. Eu posso andar um pouquinho diferente, dar uns passinhos diferentes, voltar alguns para trás e seguir com a vida. Gostaria de terminar a minha participação com essa reflexão,
que quem tenha ouvindo, que esteja ouvindo, que possa se olhar e ver o que você conta para você mesmo. Tanto no se observar fisicamente, como se observar vestes, comportamentos, o jeito que você senta. O jeito que você senta te conta. A forma como você anda, se você curva o corpo, se não curva, como você olha as pessoas. Você olha elas de nariz empinado, ou você olha elas envergonhadas, se sente menor? Se sente ruim, se sente menos do que a pessoa com quem você está falando? São sinais. São sinais de que. É um convite para começar a olhar para você, amar você, olhar você antes de olhar o outro. Perfeito. Muito bom. Belíssima reflexão e fica aí, né? É muito interessante isso aí. Faça mesmo, né? Para você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, né? Depois, às vezes, dessa live, talvez não agora, né? E para que você que está aqui agora também. Faça isso. Sabe o que eu gosto de sugerir? Pega o seu caderno, tome nota, faça essas perguntas que a Niara colocou, né? E começa a responder isso. E preste atenção naquilo que você respondeu. Né? Olha, para vocês se conhecendo, né? Um pouco mais. Isso é muito importante. Muito bom mesmo. Muito grandioso. Niara, gratidão, 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 minha linda, né? Pela sua participação aqui. Gratidão, né, pelo seu sim, gratidão por tudo que você colocou, muito bem colocado, trouxe a sua experiência de vida, que maravilha, que coisa linda, né? Também quero agradecer a todos que estiveram por aqui, doutor Arnaldo, Sueli, Elza, João Batista, enfim, outras pessoas que passaram por aqui. Né? Gratidão, gratidão imensa também pela participação de todos. Eu que agradeço. Agradeço o convite, a oportunidade, e foi muito bom. É um tema que eu gosto muito de discorrer, que me encanta. Foi o grande divisor de águas na minha transformação, ainda é até hoje. Na verdade, a maternidade para mim ainda é uma transformação diária. E sigo o meu caminho. Exatamente, é isso aí. Então, finalizamos assim. Beijo enorme no seu coração. Até pra a próxima também. quinta-feira comigo. E alegrias, alegrias, alegrias. Até mais. Até mais.